Abra sua Bíblia, se você pode, segundo livro dos Reis, no capítulo 8. Segundo livro dos Reis, no capítulo 8, eu tenho uma palavra, quero compartilhar com você. No último domingo, ministrava sobre segundo Reis, no capítulo 4, a mulher de Sunem, ou a mulher sunamita. E ainda hoje, eu gostaria de dar seguimento a um outro momento que aconteceu na vida dessa mulher e trazer ensinamentos para nós diante do que aconteceu. Para você entrar dentro do contexto do que foi falado no domingo, falávamos sobre uma mulher moradora de Sunem, que era rica, e que todas as vezes que o profeta Eliseu, junto com Geazi, passava por aquele lugar, recebia os dois na sua casa para uma janta ou para um almoço. Até que um dia ela chama o seu marido, que era de uma idade avançada, e diz para ele: esse homem é um grande homem de Deus, porque nós não construímos uma parte superior na nossa casa, para que quando ele venha aqui, não somente almoçar ou jantar, mas ele possa também repousar. A gratidão, ou melhor, a generosidade daquela mulher abriu portas, ao ponto do profeta resolver fazer alguma coisa por ela. E então é perguntado àquela mulher se existia alguma coisa que poderia ser feito por ela, pela generosidade dela. E ela diz: não existe nada, está tudo muito bom e muito bem com a minha família. E o profeta Eliseu pergunta para Geazi, o moço, que aparece 3 vezes na Bíblia, e por 2 vezes que ele aparece, de alguma forma improvável, ele é um instrumento de Deus para abençoar a vida dessa mulher, de uma forma improvável. E Geazi diz: olha, eu observei que o marido é de uma idade avançada e eles não têm filhos. O profeta então diz para ela: daqui a 1 ano você vai estar segurando no seu colo um menino. E ela então se levanta e diz: meu Senhor, não me encha de falsas esperanças, como quem diz, esse é o meu maior sonho. Então, por favor, isso já está esquecido. É como se, para mim, isso já não é uma questão. Então, por favor, eu não quero pensar, eu não quero criar expectativas, porque eu já sofri muito com isso. E Eliseu simplesmente sai, e no ano seguinte a mulher dá à luz a uma criança. Alguns anos se passam e essa criança está no campo com o seu pai, e ela começa a sentir fortes dores de cabeça, e o pai daquele menino pede para que o seu servo leve ele até a sua mãe. A sua mãe fica com o menino mole em seu colo, e quando chega ao meio-dia, o menino morre. Ela pega o menino, coloca na cama onde ela havia preparado para Eliseu, manda preparar uma montaria, ela vai até o Monte Carmelo, e lá ela confronta o profeta, dizendo para ele: eu não te pedi filho, foi você que criou expectativas no meu coração, agora o problema é seu, você precisa ir lá e orar para o meu filho ressuscitar. Aquela mulher, e palavras minhas, aquela mulher, ela acredita que se uma vez foi possível abrir a madre dela, mesmo o marido dela sendo de idade avançada, agora que ele estava morto, Deus poderia ressuscitar o menino. E assim Deus fez. E algum tempo passou, e nós estamos no capítulo 8 agora, do segundo livro dos Reis. Se você abriu ou pode acompanhar aqui, eu estou com a tradução, a mensagem do Eugene Peterson, que diz assim: anos depois, Eliseu tinha dito à mulher cujo filho ele havia ressuscitado: você e sua família devem ir morar em outro lugar. O Eterno mandará uma fome sobre a terra, e ela vai durar 7 anos. Quantos anos? 7 anos. A mulher fez o que o homem de Deus recomendou e mudou-se dali. Ela e sua família viveram 7 anos na terra dos filisteus. Depois desse tempo, a mulher e sua família voltaram. Ela solicitou uma audiência ao rei e pediu de volta a sua terra e a sua casa. O rei conversava com Geazi, ajudante do homem de Deus, e pediu: conte-me alguns casos de milagres de Eliseu. Justamente quando ele estava contando ao rei a história
do menino morto que havia sido ressuscitado, a mãe do menino apareceu na fila, pedindo a sua terra e a sua casa. Geazi disse: ó, meu rei, essa é a mulher, esse é o filho dela, que Eliseu ressuscitou. O rei quis saber a história toda e ela contou. E o rei designou um oficial para acompanhá-la e disse: devolva tudo o que pertence a ela e todo o lucro da terra dela durante o tempo em que ela esteve ausente. Feche os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra e nessa noite em graça pedimos que o teu Espírito Santo possa falar conosco, que o Senhor tenha liberdade na nossa mente e nos nossos corações, e que os exemplos dos erros e acertos dessa mulher sunamita possam municiar as nossas vidas diante dos grandes desafios que nós enfrentamos, tanto de um passado mal resolvido, quanto de um futuro cheio de incertezas e de preocupações que inundam o nosso coração. Essa é a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Queridos, eu dei um pano de fundo para você entender um pouco sobre a história dessa mulher. Ela viveu uma experiência incrível de uma ressuscitação do seu filho, que provavelmente era um jovem adolescente. E há algum tempo se passou, até que um dia Eliseu vai em direção a ela e diz para ela: ó, você precisa sair daqui, porque vai vir um tempo de deserto. Ela era rica, no capítulo 4 fala que ela era uma mulher de muitas posses, só que agora um tempo de deserto chega à sua vida. E quando nós estamos vivendo um tempo bom, um tempo de fartura na nossa vida, nós podemos morar aonde decidimos morar, nós podemos comer aquilo que queremos comer, mas Robson, quando o deserto vem, a gente é obrigado a não mais comer aquilo que a gente gostaria, a não mais fazer aquilo que a gente gostaria, a não mais morar aonde a gente gostaria de morar, porque o deserto ele nos tira da zona de conforto, o deserto muda a nossa dieta alimentar, o deserto tem uma característica de tirar exatamente, os confortos da nossa vida. E ela, conhecendo bem quem era o profeta Eliseu, e conhecendo bem o Deus que havia usado o profeta para realizar o sonho na vida dela e trazer de volta a vida do único filho dela, ela acreditou na palavra do profeta e ela saiu. E ela foi para a região dos filisteus e durante 7 anos ela habitou ali. E 7 anos depois ela retorna. E ela retorna justamente num outro contexto. E provavelmente, alguns estudos, algumas outras bíblias de estudos, nos trazem o entendimento que o marido dessa mulher com certeza havia morrido. Porque há cerca de 16 anos, mais 7 anos, quando no capítulo 4, tudo começou na história dessa mulher, quando ela entra para nós em cena, a Bíblia fala que o marido dela era de idade avançada. O profeta havia declarado uma palavra, um ano passou, provavelmente alguns estudos, 17 anos se passaram quando o menino morreu, e agora alguns anos se passaram e depois 7 anos também se passaram. O marido dela havia morrido. E ela volta para Sunem e ela percebe que as terras e as posses haviam sido dominadas por alguém que resolveu invadir, que resolveu se apropriar daquilo que era dessa mulher. Ela não tinha outra opção senão buscar uma restituição, pastor Gil. E a restituição, eu me lembro quando eu ouço essa palavra, que no ano de 2000, 2002, 2001, uma igreja, uma comunidade de fé como essa, em Nova Iguaçu, chamada Apacentar de Nova Iguaçu, resolveu lançar uma canção que falava restitui. Se der o tom aí, eu canto, hein? Se der o tom, olha, o cara é brabo, hein? Meu Deus, tem que fazer assim com a cabeça, senão eu não sei. Olha aí, ó. Os planos que foram embora. Quem sabe canta. Sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não pode pensar que esse é o teu fim,
não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu, sara-me, põe teu azeite em minha dor, restitui. Leva-me às águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma, restitui. Sabe, eu tive a oportunidade de estar com o arcanjo algumas vezes, e um dia eu perguntei para ele de onde saiu essa canção. E diferente do que muita gente pensa, essa canção foi uma canção muito polêmica, que muitas igrejas diziam: não, eu não canto essa música, porque como, de alguma forma, eu vou buscar por restituição. E essa canção, ela traz, né, como base o profeta Isaías, no capítulo 43, se eu não me engano, que fala: o meu povo tem sido dilacerado e não há quem se levante e clame por restituição. O fato é que essa mulher resolveu buscar restituição daquilo que havia sido perdido por ela. Ela não tinha mais marido e ela entrou numa fila para falar com o rei. E curiosamente, havia uma fila, e no exato momento em que ela se encontrava nessa fila, o moço do profeta, chamado Geazi, estava junto ao rei, que resolveu perguntar para Geazi sobre os feitos do grande homem de Deus chamado Eliseu. Não sei se você sabe, Eliseu foi responsável por 14 grandes milagres da parte de Deus. Quantos milagres? 14 grandes milagres. E exatamente quando Geazi começa a contar a história dessa mulher, que o recebia na sua casa, junto ao profeta, que fez um cômodo da parte de cima superior da casa, que não tinha filhos, mas que através do poder de Deus na vida de Eliseu, abriu a madre daquela mulher, e que anos depois, o filho daquela mulher havia morrido, e o profeta, de uma forma extraordinária, no poder do Senhor, ressuscitou a vida daquele menino. E eu imagino, você que ouve essa história pela primeira vez, você começa a ficar empolgado, animado, dizendo: meu Deus, que história é essa extraordinária? E foi exatamente isso que aconteceu na vida do rei, ouvindo toda essa história. E de repente Geazi está ali, conversando com o rei, e Geazi diz: ali, quem está ali na fila? É a mulher de Sunem, e quem está do lado dela é o filho dela. E a Bíblia fala que o rei manda chamar aquela mulher, e pergunta para ela: é você realmente essa mulher sunamita? E ela diz: sou eu. E ele diz: o que você está fazendo nessa fila? E ela diz: eu ouvi uma palavra do profeta há 7 anos atrás, pedindo que eu saísse daqui, porque haveria um grande período de deserto de 7 anos, e quando eu voltei, pessoas tomaram posse daquilo que era meu. E a Bíblia deixa claro que não havia presença do marido dela ali, e sim, somente dela e do filho dela. E o rei então, numa atitude de bondade e de generosidade, manda restituir todas as terras daquela mulher, e manda fazer as contas, se porventura durante os 7 anos que ela esteve fora, se ela tivesse plantado, o que ela teria direito, e ele manda restituir àquela mulher tudo de volta. Uma história de vitória, uma história de restituição. Mas eu queria, nessa conversa nossa de hoje, chamar a nossa atenção sobre algumas coisas que estão de uma forma velada dentro desse texto. E a primeira coisa é que essa mulher, ela teve a oportunidade de desfrutar de algo que poucas pessoas tiveram a oportunidade, como Marta e Maria também, da ressurreição de alguém diante dos seus olhos, porque ela viveu isso. No poder do Senhor, ela teve a oportunidade de presenciar o poder de Deus através da vida do profeta Eliseu. E eu confesso, pastor Gil, que se eu sou testemunha de um negócio desse, onde o Senhor é usado por Deus para ressuscitar alguém, todas as vezes que alguém que eu conheço, se porventura morresse, eu ia pedir para chamar o Senhor, para o Senhor orar, para que essa pessoa, no poder do Senhor, sendo você usado para isso, acontecer a ressurreição. Sim ou não, queridos? Sim.
Se Deus ressuscitou através do profeta Eliseu, o filho dela, porque ela buscou o profeta no Monte Carmelo, Robson, por que essa mesma mulher não foi ao encontro do profeta para ressuscitar o marido dela? Eu queria que você pensasse sobre isso, porque se eu estivesse no lugar dela, certamente eu iria. Mas a Bíblia nos dá a entender que o marido dela havia morrido, pois já era de uma idade avançada. E ela também não buscou o profeta de alguma forma, para que ele pudesse trazer restituição a ela, uma vez que ela saiu em direção à região dos filisteus por ordem do profeta. Eu aprendo com isso que na vida, algumas coisas Deus vai trazer de volta para nós, e outras coisas Deus vai liberar uma graça para que a gente possa continuar vivendo e avançando, apesar das perdas que a vida nos proporciona, porque é exatamente isso que aconteceu na vida dela. Segundo a ordem natural, o marido dela já era de uma idade muito avançada, e por ser de uma idade muito avançada, aquela mulher, ela entendeu que o ciclo da ordem natural da vida, nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre, fez com que ela entendesse que esse tipo de perda precisava ser ressignificado na sua vida. Ela poderia ter ido ao profeta e reivindicado e buscado da parte do profeta a restituição daquilo que havia sido perdido por ela. Mas é curioso, pastor Gil, porque Deus tem os seus meios sempre de usar pessoas. Repita comigo: Deus sempre vai usar pessoas. E as pessoas que Deus usa são as pessoas mais improváveis possíveis, porque Deus usou o profeta Eliseu, mas na verdade usou o profeta porque antes quem foi poderosamente usado por Deus foi Geazi. E quem foi Geazi na Bíblia? Geazi foi um moço do profeta com um caráter duvidoso, porque no primeiro momento ele diz: o marido dela é velho e eles não têm filhos. De alguma forma ele disse para Eliseu: olha, eu acredito que tudo que ela precisa é de um filho, porque todo mundo quando se casa tem o desejo de ter filhos. Então Geazi foi usado por Deus. No segundo momento, Geazi poderia estar contando uma das 13 histórias incríveis dos milagres que Deus havia realizado na vida de Eliseu. E qual era a história que estava sendo contada exatamente no momento em que ela está na fila? A história daquela mulher. Nós somos tendenciosos a acreditar em coincidências. Não existe coincidências, queridos, quando estamos alinhados com a palavra e com a vontade de Deus. Paulo diz que todas as coisas nos empurram para um lugar. Se você ama Deus e tem um propósito, todas as coisas, as lutas, as tribulações, as dificuldades, se Deus é o centro da sua vida, tudo vai empurrar você para um lugar que é o propósito de Deus. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo um propósito. Repita comigo: todas as coisas. Pergunta para quem está do seu lado: inclusive isso aí que você está passando? Quinta-feira passada eu preguei, pastor Gil, e eu disse aquilo que Salomão falou em Provérbios: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. O nosso maior desafio é reconhecer Deus no deserto, na porta fechada, na impossibilidade humana. O profeta, ele foi usado poderosamente, mas amando de Deus. O cuidado não foi do profeta, o cuidado sempre é de Deus na minha e na sua vida. Muitas pessoas, elas tendem a ter um certo preconceito com essa canção, pastor Gil, Restitui. E um dia eu estava sentado com o arcanjo e eu perguntei a ele, falei: arcanjo, essa canção saiu da onde? E ele falou assim para mim: Rafael, eu estava num culto na minha igreja e de repente veio um pastor de fora pregar. E sabe aquele pastor pentecostal do fogo, do manto? E ele pregou uma mensagem em cima do livro de Isaías que diz: e o meu povo tem sido perseguido e não há quem clame por restituição. E de repente o culto foi maravilhoso.
Eu tinha tocado naquele dia, ele dizendo, e acabou o culto, eu comecei a guardar o meu violão, o meu instrumento, de repente veio uma senhora conversar comigo, e a senhora estava muito chorosa, e ela veio na minha direção, e eu fui dar atenção àquela senhora, e ela disse para mim, eu estou desesperada, eu estou angustiada, porque há cerca de 50 dias atrás, eu sofri um acidente de carro, eu, o meu marido e 3 filhos meus, e todo mundo morreu, inclusive um bebezinho, que era o meu filho mais novo, e eu fiquei. Quando aquela mulher, ela trouxe o relato da grande perda que ela havia sofrido, dizendo que ela estava angustiada porque preferia ter sido levada também, o arcanjo começou a chorar. Ele começou a chorar copiosamente diante daquela história terrível. E ele começou a chorar ali, sem ter o que falar para aquela mulher. E daqui a pouco a mulher começou a consolar ele, dizendo para ele, não fica assim, não fica assim. E ele foi embora para casa. E quando ele chegou em casa, ele estava angustiado, porque de alguma forma ele não teve a capacidade de liberar uma palavra para aquela mulher, porque ele não tinha. E ele pegou o violão dele, e ele começou a tornar em canções aquilo que ele gostaria de ter dito para a mulher naquele momento do culto. E ele exatamente colocou em estrofes aquelas palavras que ele gostaria de dizer para Deus numa oração, sinalizando o desejo que ele gostaria de que aquela mulher vivesse. E foi aí que ele escreveu os planos que foram embora, os sonhos que se perderam, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor, restitui. Essa canção, ela não tem a ver com prosperidade ou dinheiro, essa canção tem a ver com vida. E o arcanjo, quando falou isso, ele não falou propriamente de alguma forma para que os filhos dessa mulher ou o marido fossem ressuscitados, porque eles já haviam sido enterrados. O desejo do arcanjo foi que aquela mulher pudesse ter a restituição da vida dela outra vez. Uma das frases mais impactantes da Bíblia para mim, pastor Gil, foi escrita por Davi no Salmo 51. Depois da sua queda, Davi, ele ficou alguns dias no chão, lançando cinzas e areia sobre a sua cabeça, vestido de pano de saco. Depois de ter sido, de uma forma veemente, confrontado pelo profeta Natã, Davi entendeu que ele havia perdido a coisa mais importante da vida. Não era o trono, não era a sua reputação, não era o ouro ou a sua coroa. Davi havia perdido a alegria de viver na presença de Deus. E por isso no Salmo 51 ele pede para que Deus traga de volta: dai-me a alegria da salvação em ti, ó Deus. Observe que a alegria da salvação é algo que vem antes da salvação, é o que nos faz permanecer aqui vivos, diante das lutas e dificuldades que enfrentamos. Porque quando você perde a alegria de viver, você deixa de viver, e você passa da condição de um ser vivente para um ser existente. E pessoas que não vivem mais, existem, elas não conseguem acordar todos os dias com expectativas. Se está sol, não importa. Se está chovendo, menos ainda. Se está frio ou calor, é indiferente. E muitas pessoas, elas acabam perdendo a alegria da salvação diante das decepções da vida, diante dos abandonos sofridos. E o nosso Deus é um Deus de restituição, de sonhos, de planos e de promessas de Deus. Alguns meses atrás, nós presenciamos uma cena, no mínimo, muito estranha, de um familiar, de um idoso, andar com ele pelas ruas, levando esse homem morto numa cadeira de rodas ao INSS para comprovar a vida desse homem que estava morto. Quem viu isso? Quem viu isso? Muita gente viu isso, Robson. E aquela sobrinha estava levando o seu tio
para o INSS e em algum momento disse, não, ele está dormindo, ele está dormindo, ele está dormindo. Na verdade, ela estava carregando alguém que estava morto. E quantas são as vezes nas nossas vidas que, diante de coisas que aconteceram, nós resolvemos carregar na nossa mochila existencial aquilo que já morreu. Sentimentos, pensamentos, emoções, sonhos que já morreram. E nós continuamos carregando isso na nossa mochila existencial. E isso nos faz deixar de viver. E vivemos em função de um luto daquilo que foi perdido. Queridos, nós só temos uma vida. Eu não sei quantos anos você tem. Eu não sei, sabe, qual é a fase que você está vivendo da sua vida. Mas dependendo da idade que você tenha, você tem mais passado do que futuro aqui na terra. E uma coisa vai permanecer vivo no dia em que você não estiver mais aqui. O nome disso é legado. Se nós estamos falando hoje sobre o profeta Eliseu, sobre a mulher de Sunem, que sequer tem um nome. É de Sunem porque ela morava numa cidade chamada Sunem, Sunamita. Mas uma mulher que traz para nós ensinamentos poderosos de uma capacidade de resiliência diante daquilo que a vida levou dela. Ela perdeu o filho, não pediu ao profeta, foi ao profeta e reivindicou. Quando o profeta disse, sai daqui porque está vindo o deserto, ela saiu e perdeu tudo, o marido morreu e ela voltou, e ela não ficou dependente do profeta pedindo que todo momento ele trouxesse de volta na vida dela. Ela entendeu que algumas coisas poderiam ter sido restituídas, mas outras coisas precisariam ir embora, e ela teria que continuar avançando apesar das perdas da vida. Outras coisas poderiam se buscar justiça. Você sabe qual é a diferença de justiça para vingança? Justiça é quando você quer de volta aquilo que é seu por direito. É seu. Você quer justiça. Repita, justiça. Você sabe o que é vingança? É quando você quer, de alguma forma, dentro de uma relação com alguém, quando você deseja que esse alguém sinta o que você está sentindo. Você está ferido. Você quer que o outro também sinta o sofrimento. Vingança não tem a ver com justiça. Ela poderia ficar revoltada com o profeta dizendo, você mandou eu embora e eu perdi tudo que eu tinha. Mas ainda que uma palavra do homem leve você para circunstâncias difíceis, ainda que decisões no passado de pessoas que interfiram na sua vida, Deus soberanamente sempre vai colocar alguém para promover justiça na sua vida, como Ele colocou Geazi e o rei na fila, e exatamente nesse momento ela estava ali, e despertou curiosidade no rei, ao ponto dele dizer, essa mulher vem aqui, e o rei disse para ela, eu não vou devolver só as suas terras, eu não vou devolver só aquilo que era seu há 7 anos atrás. Ele mandou fazer as contas de tudo que, se porventura ela tivesse plantado com sucesso durante aqueles 7 anos, trazendo para ela uma restituição plena. E tudo isso só foi possível através de um posicionamento daquela mulher, de buscar de volta aquilo que era seu. Eu vejo pessoas, eu vejo homens e mulheres vivendo, me permita dizer, e não se sinta ofendido com isso, eu vejo pessoas decidindo viver uma vida mediana, uma vida média, uma vida medíocre diante de tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz por nós. É como se eu recebesse uma carta que dissesse que um parente ligado a mim, no sul de Minas, deixou uma grande herança para mim. E essa carta diz que eu tenho direito a essa herança. E eu simplesmente, ao ler essa carta, identifico que existe uma comarca que eu posso me apresentar como legítimo herdeiro, como essa carta diz. E eu simplesmente questiono, mas é difícil para mim sair daqui, eu tenho que ir lá, vou ter que reivindicar, deve ter gente que invadiu a terra, isso tudo é muito complicado, essa questão de herança, e simplesmente eu começo a colocar muitas justificativas diante daquilo que eu posso ou não reivindicar como meu por direito.
É assim que acontece na nossa vida. E por isso algumas pessoas elas acabam se vitimizando. Elas acabam entrando em crise. Elas acabam se isolando, porque a crise nos faz, nos leva ao isolamento. Assim como a lagarta, só que a lagarta ela entra num processo de crise dentro de um propósito existencial. Tem um quadro ali na livraria que fala sobre isso. Ela vai para a ponta de uma folha e ela cria em volta de si, sabe, um casulo que do original tem o nome crisálida. Aquele casulo que envolve o nome original, né, científico daquilo, é crisálida, que vem da palavra crise. Literalmente a lagarta, para deixar de rastejar e poder voar, antes disso ela entra em crise. Ela é submetida a um processo de isolamento. Ela é submetida a um processo de pressão interna, para que somente depois disso, ao ser preparada e condicionada, ela possa sair daquele lugar e não mais rastejar. E agora sim, voar. Só que mesmo sendo da nossa inerência humana, nascer rastejando, mas vivendo o propósito de poder voar em Deus, algumas pessoas elas decidem não voar e sim rastejar e se autocomiserar o tempo inteiro. Por isso que eu falo que o Amós, antes de ser um encontro com Deus, é um encontro com você mesmo. É um momento onde um espelho, né? Não acontece isso lá, mas eu estou ilustrando. É como se a gente botasse um espelho diante de você e falasse assim, ó, tem uma pessoa que você precisa conversar. Tem uma pessoa que quer muito falar com você, e essa pessoa veio aqui. Aí você fala assim, meu Deus, é o Espírito Santo, é o Senhor que vai conversar, é Jesus que vai conversar comigo. Aí a gente bota você dentro de uma sala, não acontece isso lá, eu estou hipoteticamente dizendo. E aí, esse lugar que você entra tem um espelho. E aí a gente fala, quando você entrar nessa sala, você precisa conversar com essa pessoa. Aí quando você entra lá, quem que você vê? Você. Aí você fala assim, quem que está aqui? Eu vou conversar com quem? Você vai conversar com você. Porque às vezes a gente tem que ter um choque de realidade, olhar no espelho, olhar nos nossos olhos e dizer, o que você vai fazer com a tua vida? Por que você está permitindo que essas questões do passado interfiram nas suas relações e nos sonhos e promessas que Deus tem? Ah, mas você não sabe da minha vida, eu não pedi filho nenhum. E o profeta me deu filho, depois morreu e ressuscitou. E ele mandou eu sair daqui, eu fui, agora eu perdi tudo. E eu não quero mais. Pois é sempre assim. Domingo eu disse, quando a porta está aberta, é sempre a primeira opção. É assim no nosso casamento, é assim na nossa área profissional, é assim nas nossas empresas, é assim nos sonhos, é assim no ministério. Você chega na igreja, ontem tinham 92 pessoas que nós estamos recebendo. A primeira turma do Conectar de 2025, 92 novos membros do C de Cabo Frio. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Aplauda Jesus por isso. É Ele. E aí eu sento na mesa, pastor, com essas pessoas. A gente tem um tempo de mesa, bate um papo. E aí eu pergunto, e aí, você veio de onde? Aí as pessoas falam assim, eu vim da igreja tal. Aí eu falo assim, você fazia o que lá? Aí a mulher às vezes fica quieta, o marido, aquela coisa. Não, a gente era líder, Aí em algum momento eles falam assim, mas a gente não quer se envolver. Aí eu falo, eu já sei, igreja tem muito, você já sabe. Igreja tem muito problema, a gente não quer se envolver. Porque as feridas que a igreja proporcionou fizeram com que as promessas de Deus na sua vida, para você, fossem viabilizadas. E aí, carinhosamente, pergunta para essa pessoa, esse irmão, irmã que está do seu lado, o que Deus tem a ver com isso? O que Deus tem a ver com isso? Porque, eu não sei se você sabe, Paulo escreveu na carta aos Romanos, ele diz que existe uma expectativa ao meu respeito e ao seu respeito. Você sabe o que é a expectativa? E ele fala, a criação humana. Quem é a criação humana? O mundo, repita, o mundo. Ele fala, a criação humana aguarda, anseia, aguarda desesperadamente pela manifestação dos filhos de... Quem são os filhos de Deus?
Levanta a mão se você é filho de Deus. Existe uma expectativa ao meu respeito e ao seu respeito. Existe uma ardente expectativa da criação humana sobre a nossa manifestação. Nós precisamos nos manifestar como sal e luz desse mundo. E o sal, ele faz a diferença exatamente no momento de dificuldade, de luta, de crise. É exatamente nos desertos da vida que nós precisamos aprender a reconhecer Deus. Não temos controle sobre aquilo que perdemos. Não temos controle sobre aquilo que as circunstâncias nos fazem perder. Você fez investimento, a empresa quebrou. Você não tinha controle sobre isso, mas houve um risco. E você tomou decisões. Tudo bem, mas se eu soubesse, sim, nós não sabemos. Mas a questão não é o que você perdeu. A questão é de que forma agora você vai se posicionar diante da vida. Porque muitas pessoas, diante de perdas, elas decidem não mais viver, ou tentar viver, ou sonhar outra vez. Essa mulher nos ensina que ela conseguiu identificar que para algumas coisas, homens de Deus, eles vão ser usados poderosamente por Deus para nos auxiliar, como na ressurreição do filho dela. Para outras coisas, nós vamos buscar o direito legal de restituição daquilo que é nosso, e para outras coisas ainda, o Senhor liberará graça sobre a nossa vida para que a gente continue avançando apesar daquilo que foi embora. Por exemplo, a morte do marido dela. A gente precisa entender que a vida, ela precisa ser vivida apesar das dificuldades e lutas. Se a gente puder cantar essa canção, dá para cantar? Restitui? Difícil, né? Eu tô aqui também, qualquer coisa eu canto. Dá? Meu Deus do céu. Então eu queria que você ficasse em pé. E eu vou orar ao Senhor para que o Senhor possa liberar uma graça de restituição de sonhos da sua vida, de promessas, de chamado dele, de ministério para você, uma restituição de vida, porque talvez você não acredite mais na instituição casamento. Você até gostaria, mas diante de tudo que você já viveu no seu, você sinceramente não acredita mais que é possível. Mas o nosso Deus é um Deus que pode trazer restituição. O nosso Deus é um Deus que pode trazer vida onde há morte, como Ele fez na vida desse menino. Feche os seus olhos e de alguma forma coloque diante de Deus. Eu creio que Deus colocou essa palavra no meu coração, porque trouxe pessoas aqui que existem áreas em suas vidas que foram mortas, que existem situações na sua vida que produziam alegria, prazer, só que hoje é motivo de tristeza e de dor diante de perdas e de abandonos. Se o Espírito Santo falou com você enquanto eu ministrava essa palavra, eu quero dizer para você, no nome de Jesus, que não existe impossibilidade humana a uma fé condicionada a um Deus que é todo poderoso. Porque em toda a história da mulher de Sunem ou da Sunamita, mesmo vivendo desertos altos e baixos e uma vida claudicante, Deus sempre colocou alguém para ser um instrumento dele ao lado dela, para ser usado por Deus, para abrir caminhos em meio a tempestades e tormentas, para abrir portas em meio a impossibilidades. E toda a história dessa mulher, nós percebemos, apesar de momentos difíceis, o cuidado de Deus. Por isso, por pior que possa ser a sua história, eu quero dizer para você, no nome de Jesus, poderia ter sido pior, e não foi pior por causa do Senhor. E o pior não é o que aconteceu com você, e sim o que você faz com isso. Qual é o nível de importância e qual é o lugar que você coloca isso hoje na sua vida. Porque diante do que aconteceu, se você supervaloriza a dor e o sofrimento, você vai viver inevitavelmente uma vida de autocomiseração e de pena de si mesmo. Agora, se a despeito disso você entende que você sobreviveu a isso, e por isso em Cristo você é mais do que vencedor e vencedora, e ao olhar para trás, mesmo tendo novos desafios,
Em Cristo você pode todas as coisas. Carinhosamente, diga para a pessoa que está do seu lado: você é mais forte do que você imagina. Diga: porque a sua força vem do Senhor. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por amor a nós, como também juntamente com ele não nos dará todas as coisas? É Cristo quem nos justifica. Se essa palavra falou com você, eu não vou chamar ninguém à frente. Levante suas mãos aos céus em sinal de rendição ao Espírito Santo e diga: Senhor, eu estou aqui totalmente rendido e disponível. Faça por mim aquilo que eu mesmo não posso fazer. Pai, é no nome de Jesus que eu te peço, onde houver uma mão erguida aos céus e um coração contrito e quebrantado, clamando assim como Davi no Salmo 51, pedindo que o Senhor traga de volta a alegria da salvação, que o Senhor batize com fogo, que o Senhor manifeste o teu Espírito Santo, acendendo de volta aquilo que um dia foi uma brasa incandescente, mas que hoje são apenas cinzas. Sopra, Espírito Santo, sopra, Espírito Santo, e começa a produzir vida em meio à morte. Eu declaro pelo poder do nome de Jesus um ressuscitar de sonhos, de promessas de Deus na sua vida. Eu declaro que os planos de Satanás não terão validade sobre o seu casamento, sobre a sua relação com seus filhos, sobre os sonhos que você tem. Eu declaro uma restituição de Deus na sua vida, segundo aquilo que você acha que perdeu. Eu declaro em nome de Jesus um novo tempo na sua vida, em nome de Jesus. Levante suas mãos e adore a Ele. Pai, obrigado pelos louvores, obrigado pela tua palavra que é poderosa e viva. Obrigado por cada oração que foi feita nesse lugar. Obrigado porque nós cremos na restituição de tudo aquilo que o dinheiro não pode comprar. Porque o Senhor não veio para trazer ou nos dar aquilo que o dinheiro pode comprar. Porque o que o dinheiro pode comprar, o sacrifício, o esforço e o trabalho humano podem comprar. O Senhor veio nos dar aquilo que dinheiro, que prata, que ouro jamais poderão conquistar: o sono. Porque você pode ter a melhor cama do mundo, mas se você não tiver o sono, jamais poderá desfrutar da plenitude de um leito. O Senhor, o dinheiro, ele pode proporcionar banquetes incríveis, comidas e bebidas extraordinárias, mas se não houver um apetite, uma capacidade de fome e sede, nada disso faz sentido. O dinheiro pode comprar a carne, a relação sexual entre um homem e uma mulher, mas jamais irá comprar o matrimônio, o casamento, um lar, uma família. Eu declaro sobre a sua vida: Deus libere sobre você tudo aquilo que o dinheiro não pode comprar. A paz que excede todo entendimento, que você ao deitar, logo você pegue no sono. Eu declaro o sono do justo sobre a sua vida. Eu declaro a prosperidade de Deus. A Bíblia fala que a prosperidade que vem de Deus não acrescenta dores. Eu declaro sobre a sua vida a alegria da salvação. Que o Senhor nos guarde, nos livre, nos esconda na concha das tuas mãos e nos dê um resto de semana extraordinários. Nós cremos e declaramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, recebe, dê a melhor salva de palmas a Ele. Vai em paz. Deus nos abençoe. Valeu. Restituição.